imaginem aqui, ó, a setinha azul é o meu campo magnético, o eixo azul, ó, então a minha setinha, essa setinha preta aqui, ó, ela está dizendo que o meu campo magnético, tá? Ele está direcionado para cima. E eu vou jogar uma partícula carregada ali com uma certa velocidade, ó. Esse outro vetorzinho é o vetor velocidade, para onde vai a força magnética. Só que uma coisa, gente, esse software ele está programado. Eu não tentei descobrir muita coisa sobre ele, porque eu acabei descobrindo ele há pouco tempo e não estudei muito as funcionalidades, tá? Mas eu percebi, ó, que a força magnética, o resultado, né, dessa força magnética é de uma carga negativa. Então é como se eu tivesse jogado aqui uma carga negativa. Eu não sei se ele está programado para carga negativa ou se a gente pode trocar o valor da carga, mas eu não consegui encontrar aqui. Então, caso fosse uma carga negativa, ó, ele daria esse resultado. Então, essa aqui seria a direção e o sentido do vetor força magnética. Então, se a gente for fazer com a mão direita, como a gente aprendeu, ó, vetor para cima, né? A força, a velocidade no dedão é velocidade, ó, e a força sempre vai ser a palma da mão. Como não está virado para cá, ó, está virado para lá, ó, dorso da mão, o tapa vai para lá, significa que a carga é negativa, tá? Então, esse software aqui, ele apresenta como se a carga fosse negativa. Se a carga fosse positiva, ele seria para frente, o tapa para frente, tá? Então, basicamente, é isso. Só para vocês entenderem no gráfico como é que funciona. Então, esses desenhos, tá? Da bolinha significa, ó, saindo do papel, entrando no papel. Vamos ver umas coisinhas importantes agora. Gente, a força é sempre perpendicular ao campo e à velocidade, tá? O vetor força é sempre perpendicular ao campo e à velocidade. Então, tá vendo aqui, né? 3 dimensões, ó. Aqui forma um ângulo de 90 graus com o campo e aqui forma um ângulo de 90 graus com a velocidade. Esse ângulo formado entre a velocidade e o campo é o nosso θ, tá? É o nosso ângulo θ. Percebam o seguinte, que essa força aqui, ela atua como uma força centrípeta. Lembra o que é força centrípeta? Lembra lá do movimento circular uniforme? Quando a gente tem um movimento circular, existe uma aceleração, uma força que sempre puxa para o centro da trajetória. Esta força é chamada força centrípeta, ela puxa para o centro. Lembra que sempre que eu tenho uma força perpendicular, tá, à velocidade, eu tenho esse tipo de movimento? A força fazendo um ângulo de 90 graus com a velocidade, tá? Sempre vai puxar para dentro. Lembrando que ela não altera o módulo da velocidade. A velocidade vai ser sempre constante. Velocidade constante, movimento circular uniforme. O que altera? Altera o sentido e a direção. Sentido e direção, tá? E também não altera a energia cinética, né? Porque a energia cinética depende da velocidade. Gente, isso aqui são coisas assim, ó, muito importantes para entender depois os movimentos, porque existem 3 tipos de movimentos que podem acontecer com essa carga elétrica, quando ela está inserida no meio, tá, de campo magnético uniforme. Então, vamos conhecer os tipos de movimentos que a gente tem. Primeira coisa, movimento retilíneo uniforme. Lembra que movimento retilíneo uniforme ou o corpo está em repouso ou ele está em movimento de velocidade constante? Movimento uniforme e velocidade constante. Então, essas duas são as situações onde eu tenho MRU. Nesse caso, a minha força magnética vai ser zero, força resultante igual a zero. Lembra a lei de Newton? Força resultante igual a zero. A lei da inércia que me diz que ou o corpo está parado ou ele está em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Então, sempre que eu tiver MRU, eu tenho alguma dessas situações, ó. Se o meu θ, meu ângulo θ for 0 ou for 180, o que acontece? Olha aqui.
tenho um movimento retilíneo em velocidade constante, ó. Ou para frente ou para trás. Significa que ele é paralelo ao meu campo. Ó, a velocidade da minha carga é paralela ao campo. Aqui é o exemplo que a carga está com velocidade igual a zero, ó, está parada. Essas flechinhas amarelas significam o meu campo magnético, ó. Tá vendo? Então, aqui também, ó, meu campo magnético, aqui eu tenho a situação de movimento, ó, paralelo ao meu campo, ou seja, eu estou em movimento retilíneo uniforme em velocidade constante. Tá, tudo bem até aqui. Agora, o segundo tipo de movimento, o MCU, movimento circular uniforme. Quando que acontece movimento circular uniforme? A gente viu que o movimento circular uniforme acontece quando a força está formando um ângulo de 90 graus com a velocidade. Então, quando eu tenho um ângulo de 90 graus com a velocidade, eu não altero a velocidade, mas eu altero a direção e o sentido desse movimento. Então, significa, olha aqui, significa que eu vou andar, ó, em movimento circular. A força vai puxar para o centro, ó. A força está puxando para o centro, tá vendo? E aí a minha partícula, ao invés dela andar em linha reta, ela vai andar em movimento circular, ó. Circular, tá? Eu vou mostrar um videozinho para vocês aqui, para vocês entenderem como funciona. Olha aqui, gente. Percebam que aqui a gente tem um campo magnético uniforme, tá? Ó, a gente tem dois ímãs. Aqui eu tenho o polo norte e polo sul, está formando um campo magnético uniforme. Aqui eu larguei uma partícula, ó, joguei uma partícula carregada negativamente com uma certa velocidade. Olha o que vai acontecer, tá? Ó, aqui está o campo, vetor campo, ó, vetor velocidade, está apontando lá para o centro, ó. Está formando um ângulo de 90 graus, ó. Olha o resultado da força. O resultado da força. Olha o que vai acontecer com a partícula. Ó, esse vai ser o movimento da partícula então, ó. Tá vendo? Ó, aqui significa, esses X, como a gente viu antes, significa o campo magnético que está entrando, né? Ó, entrando na tela. E esse verdinho é a velocidade e a força que está apontando para o centro, que é a nossa força centrípeta, vai fazer com que a nossa carga, então, se movimente. Eu vou abrir aqui novamente um software para mostrar para vocês, ó, que eu tenho aqui. Esse aqui é bem rapidinho, bem simples, só para vocês entenderem o que acontece visualizando, ó. Aqui está o nosso campo magnético, ó, o xizinho aqui, ó, o nosso campo magnético, tá? Aqui dá para controlar, ó, a intensidade do campo. Aqui está a nossa carguinha e a velocidade, ó. Olha o que acontece ao lançar uma carga com uma certa velocidade, que está formando um ângulo de 90 graus com o campo magnético. Tá? Bem rapidinho, só para vocês verem que ela está vindo em linha reta, mas como ela está formando, existe essa força, né? Ela está formando um ângulo de 90, essa força vai puxar para o centro e ela vai acabar fazendo esse movimento aqui, ó. Tá? Inclusive, ali no outro software que a Sora mostrou para vocês aqui, ó, também dá para brincar com esse movimento. Se vocês fizerem isso aqui, ó, dá até para ligar que ele gira sozinho, para
para entender como funciona. A força sempre voltada para o centro, ó, e aí ele sempre vai girar em círculo, tá? Depois, se vocês quiserem os links, eu passo os links para vocês treinarem um pouquinho e entender como funciona. Bom, gente, então, vamos falar um pouquinho sobre o movimento circular uniforme e relembrar sobre a força centrípeta, ou aceleração centrípeta, né? Lembra da formulazinha? Que era a força, na verdade vocês aprenderam aqui, eu acho como A, né, de aceleração, é igual a mv ao quadrado sobre r, o raio da circunferência. Mas quem é essa força que para nós agora, nesse momento, não é força magnética, eu vou chamar de Fm. A nossa força magnética vai ser mv ao quadrado sobre r. Por que, Sora, que a gente vai usar essa fórmula? Essa fórmula ela vai ser útil para a gente descobrir o raio da circunferência. Quando que uma partícula vai ter o raio maior ou o raio menor, tá? Numa situação como essa, num movimento circular uniforme. Bom, mas força magnética a gente viu antes. A gente viu antes que é QV vezes B, né? Q vezes V vezes B. Tá, Sora, mas não tinha o seno de θ junto? Tinha o seno de θ, mas lembra que o seno de 90, porque nesse caso aqui a gente usa 90 graus, então o seno de 90 aqui não precisa aparecer. Então, nós trocamos a nossa força por QVB, só substituir aqui, inverti aqui, ó, troquei, passei o R para lá e trouxe o QVB para cá, ó, dividindo. Cortei esse quadrado do que estava em cima com o V de baixo, e aí a gente ficou com R igual a MV sobre QB. Inclusive, vocês têm essa fórmula aqui no livro de vocês, na página, ó, na página 24. Tá aqui, ó. R igual a MV sobre QB. Essa fórmula nos permite calcular o raio da circunferência formada pela partícula. E percebam uma coisa, que o raio da circunferência depende de algumas grandezas. Ela é diretamente proporcional à massa e à velocidade. Então, quanto maior a massa, maior o raio. Quanto maior a velocidade, maior o raio. Se a gente for analisar duas cargas de mesma massa, por exemplo, aquela que tiver velocidade maior terá um raio maior. Ou, se a gente for assumir duas cargas com mesma velocidade, aquela que tiver uma massa maior terá um raio maior. Ou, inversamente proporcional no caso da carga e do campo. Se a carga for menor, consequentemente, terá um raio maior. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Tá? A mesma coisa na intensidade do campo. Bom, gente, eu falei para vocês já do movimento retilíneo uniforme, do movimento circular uniforme, e tem um terceiro tipo de movimento, que é o movimento helicoidal. Existem 3 tipos de movimentos para essa carga elétrica inserida no campo magnético, tá? Então, o movimento retilíneo uniforme, o movimento circular uniforme e o movimento helicoidal. Quando é que acontece o movimento helicoidal? Quando o ângulo θ for diferente de todos os outros que a gente já viu. For diferente de 0, for diferente de 90 e for diferente de 180. Ou seja, olha aqui, quando esse ângulo estiver na diagonal com o vetor campo elétrico, quando este ângulo estiver na diagonal com o vetor campo magnético, tá vendo essa flechinha velocidade aqui, ó? Ela está formando um ângulo θ aqui, ó. Eu não sei qual é, não me importa, mas eu sei que ele não é 0, eu sei que ele não é 180 e eu sei que ele não é 90. Quando eu tiver essa situação, vai acontecer isso aqui, um movimento helicoidal. E o que é isso, Sora? O que é um movimento helicoidal? Gente, nada mais é do que a junção dos 2 tipos de movimentos que a gente viu antes, do retilíneo uniforme e do circular uniforme. Aqui, gente, nessa situação, a gente precisa analisar cada vetor velocidade individualmente, porque a gente fez a decomposição, ó. Então, eu decompus aqui, ó, V1 e V2, era como se fosse Vx e Vy, né, lá no eixo do plano cartesiano.
Então, aqui nós vamos analisar o V1 primeiro, e esse V1, ele entra no tipo de movimento uniforme, retilíneo uniforme. Ele é considerado um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque ele está paralelo ao campo magnético. E se ele está paralelo, ó, significa o quê? Ele está formando aqui 0 graus com o campo magnético. Se fosse para o sentido contrário, seria 180 graus. E esse tipo de movimento é o MRU. Ok? O V2. O V2 ele não está formando 90 graus aqui, ó. 90 graus com o campo magnético. Está formando 90 graus. E se ele forma 90 graus, que tipo de movimento é esse? É um movimento circular. É um movimento circular. E se nós juntarmos esses dois movimentos, o retilíneo uniforme mais o movimento circular, qual é o resultado que a gente vai ter desse movimento? A gente vai ter um movimento helicoidal. Esse tipo de movimento aqui, ó. Esse aqui é o movimento helicoidal. Ou seja, eu estou girando, mas ao mesmo tempo eu estou, ó, me deslocando. Então, eu estou girando em círculo. É como se fosse uma espiral de caderno. Imagina uma espiral, né? Então, ele faz esse movimento. Eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês. Veja o que vai acontecer ali. As componentes da velocidade, ó, ele vai formar as componentes ali embaixo. E logo em seguida ele forma o movimento. Veja, jogou a partícula e ele está formando o movimento. Esse é o movimento helicoidal. Tá, gente? Então, assim, recapitulando. Campo magnético e força magnética, a gente está estudando, então, como é que se dá a força magnética de uma carga elétrica quando ela está inserida num campo magnético uniforme. Por quê? Porque carga em movimento gera campo magnético. Carga elétrica em movimento gera campo magnético. Bom, existem alguns tipos de movimentos que essa carga pode fazer inserida nesse campo, tá? Existem 3 tipos de movimentos: o movimento retilíneo uniforme, o movimento circular uniforme e o movimento helicoidal. Tudo isso vai depender de algumas coisas, né? Aprendemos a regra da mão direita para definir qual é o sentido e direção da força. E aprendemos a formulazinha que vai determinar o valor também da força magnética, tá? Que é QVB seno de θ, QVB seno de θ. Lembrando que o seno de θ, quando o ângulo for 90, ele vale 1, então só QVB. E vimos também como calcular o raio, então, o raio desse movimento, que depende, né, da massa, da velocidade. Quanto maior a massa e a velocidade, maior será o raio. Quanto maior a carga e a intensidade do campo, menor será o raio. Vamos revisar vamos fazer juntos esse exercício aqui, ó. Fazer não, porque já está feito, mas vamos dar uma analisada neste exercício resolvido, ó, que diz o seguinte: considere o experimento em que 5 partículas são lançadas em um campo magnético, todas com mesma velocidade. Olha só, mesma velocidade. Todas as partículas passam pelo orifício O, que está aqui, ó, perpendicularmente ao campo magnético, tá? Perpendicular ao campo magnético. Veja, ó, o campo magnético é identificado por esses xizinhos, tá? Observe a figura abaixo e explique as suas trajetórias. Então, vamos analisar a resposta e refletir sobre isso. Ele diz o seguinte, ó: pela regra da mão direita, sabemos que a partícula 1 e 2 são positivas. Será? Olha só. Eu tenho o campo é X, ó, é X. Se é X, eu sei que ele tá, ó, furando o papel, né? Pensa que o livro tá ali, né?
Tá furando o papel, ó. A velocidade, ó, a Sora vai levantar para mostrar para vocês. A velocidade está para lá, ó. Faz de conta que o livro está aqui embaixo. Ó, o livro de vocês está aqui embaixo. Então, o campo está para baixo, a velocidade está para frente, e então a força vai estar para lá. Exatamente como mostra o desenho de vocês ali, 1 e 2. E ainda, né, gente? A gente sabe que essas duas cargas são positivas porque o tapa da mão foi para lá, né? Então, quer dizer que as outras duas, a 4 e a 5, que foram para trás, ó, a parte de cima da mão significa que são negativas. Então, a 4 e a 5 aqui são negativas. Outra coisa também para a gente analisar é o raio. Tá vendo que ele disse que a velocidade é a mesma? E pela formulazinha do raio, ó, se a velocidade é a mesma, essa número 2, ela só vai ter o raio maior, ela tem o raio maior ali, ó. Tem duas situações para ela ter o raio maior. Ou a massa dela é maior, ou a carga dela é menor, que é o que diz ali, né? A carga menor ou massa maior, ou ambas condições. Por quê? Porque o campo é o mesmo e a velocidade é a mesma. Então, vocês têm que analisar massa e carga. A massa deve ser maior e a carga deve ser menor para que esse raio, então, seja maior do que a partícula 1, tá? E a mesma coisa a 4 e a 5, para que essa aqui tenha um raio maior, a massa tem que ser maior ou a carga tem que ser menor. Certo? E a 3 ele diz que não é desviada pelo campo, então, portanto, deve ser neutra com carga nula. Bom, gente, eu acho que por hoje já nos estendemos bastante. E vocês viram que é bastante coisa, muita coisa. E discutimos, com certeza, discutimos um pouco mais na tutoria, porque é um assunto que vai exigir bastante dedicação, tá? Então, espero vocês na tutoria para a gente conversar um pouco mais sobre isso e fazer os exercícios e corrigirmos, ok? Então, um beijo, fiquem com Deus, assistem, se precisar assistir de novo, assiste de novo e treinem a mãozinha direita do tapa, tá? Porque é bastante importante, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo para vocês e até a próxima.